Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 25 de julho de 2022, uma segunda-feira. Mais uma semana de pressão pela regulamentação dos precatórios do Fundef da rede estadual. Muitos colegas engajados nessa campanha. E nós sabemos, evidentemente, que a educação vai além disso. Porém, a pauta mais próxima de realização, após muita luta da categoria, é esta, os precatórios do Fundef. Então, nós vamos cobrar até que os valores cheguem às nossas contas. Inclusive, esses valores já estão disponíveis para o estado da Bahia, né? Fazer esse rateio como manda a lei. Agora é só o governador do estado e a Assembleia Legislativa regulamentarem uma lei que diga como será feita essa divisão. Então, vamos continuar seguindo nesta campanha Regulamenta Já. Bem, mas hoje eu vou falar aqui de três expressões que nós temos ouvido muito. É a expressão precatório Fundef, é a expressão Fundeb 2007-2020 e é a expressão Fundeb permanente. Cada expressão dessa leva a um tema, um assunto que a gente precisa ter consciência. Quando falamos em precatório Fundef, estamos nos referindo a diferenças que estados e municípios têm a receber em relação a repasses menores que a União realizou para esses entes estatais no período de 97 a 2006. Os estados e municípios ingressaram na Justiça e as ações judiciais que estão gerando esse precatório Fundef, essas ações estão sendo finalizadas agora, anos depois, e o dinheiro chegando às contas do erário, seja do erário estadual ou erário municipal. E parte deste dinheiro pertence a quem? Justamente a nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação. É tanto dinheiro que a União tem a repassar para alguns estados e alguns municípios, e esses devem fazer a divisão com seus trabalhadores e trabalhadoras da educação, é tanto dinheiro que inclusive foi criada uma legislação exclusiva para isso. A exemplo da Lei 14.325 de 2022. É uma lei bem nova, bem recente. Sobre a sigla Fundef, vocês devem lembrar, refere-se ao extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que foi criado pela Lei 9.424 de 1996. Era um fundo para financiar a educação pública em todo o país. Mas o Fundef, que foi extinto e substituído por outro fundo, que hoje é denominado Fundeb, ele era apenas para o ensino fundamental. E o novo fundo, que o Fundeb, ele abarca não só o ensino fundamental, como também o ensino médio. Então, esse é o significado, né, da expressão precatório Fundef. Vamos agora, então, conhecer o que significa Fundeb 2007-2020. Bem, Fundeb significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb foi criado pela Lei 11.494 de 2007 para substituir o extinto Fundef. E diferente do Fundef, como eu já disse, o Fundeb irá custear não só o ensino fundamental, como também o ensino médio, ou seja, toda a educação básica. O Fundeb, que foi criado em 2007, substituiu o Fundef, ele teve um prazo de vigência, teve uma lei própria que previa um prazo de vigência. E esse prazo foi entre 2007 e 2020. E qual a relação disso com rateios de valores? A legislação prevê que recursos extraordinários, valores extraordinários decorrentes de ações judiciais do Fundeb 2007 a 2020, esses valores também devem ser divididos com os trabalhadores e as trabalhadoras da educação do estado ou do município que venha a receber. Então, vejam só, já são devidos os precatórios do Fundef referente aos anos de 97 a 2006 e agora também precisamos vigiar e fiscalizar se há o recebimento de diferenças por parte de estados e municípios, geradas essas diferenças por cálculos errados e repassados da União para estados e municípios, referentes ao período de 2007 e 2020, porque aí teremos que cobrar também a nossa parte. O Fundeb, por outro lado, ele foi renovado agora em 2020. Foi aprovada uma nova lei e revogada a lei anterior do Fundeb. A lei nova é a 14.113, que extinguiu a lei anterior 11.494 de 2007. É daí, com essa nova lei de 2020, que surge a terceira expressão que precisamos saber. É a expressão Fundeb permanente. O Fundeb era instituído e renovado por lei. Primeiro foi o Fundef, depois o Fundeb. Só que agora a
uma renovação e esta política pública se tornou permanente porque foi inserida na Constituição Federal por meio da emenda 108/2020. E agora nós chamamos de que Fundeb permanente. E este Fundeb permanente também tem relação com divisão de valores, com divisão de valores para nós trabalhadores da educação. É porque a Lei Federal 14.325 de 22 prevê a obrigatoriedade do rateio de futuros recursos que estados e municípios venham a receber, recursos extraordinários decorrentes também de ações judiciais. Recapitulando, precatório Fundef, diferença de recursos a receber por estados e municípios que devem ser divididas com a classe trabalhadora. O Fundef já foi extinto e ao pagar essas diferenças também será encerrado este assunto. Além dessas diferenças, também podemos ter a receber diferenças da lei do Fundeb que foi vigente entre 2007 e 2020. Uma vez que existam e forem recebidas essas diferenças por entes estatais, essas diferenças também devem ser divididas com a categoria. Daí também o assunto será encerrado. E por fim, daqui para frente, teremos as diferenças do Fundeb permanente, que começa a partir de 2021. Este Fundeb novinho, que agora consta na Constituição Federal e assim se tornou um fundo permanente. Vale ressaltar que nem todo estado, nem todo município tem ou terá diferenças a receber destes fundos, mas é bom você buscar sempre informações no Ministério Público Federal de sua região, aquele que é responsável pelo seu município ou pelo seu estado. Outra questão é quem tem direito a receber eventuais diferenças. Em regra, são todos que estavam no sistema de ensino no período em que se originaram as respectivas diferenças e que estados e municípios receberão em razão de processos judiciais discutindo repasses a menor da União para esses entes estatais. E por fim, a grande pergunta: quem vai fiscalizar, acompanhar a existência dessas ações judiciais daqui para frente? Quem verificará e divulgará a existência de processos dos estados e municípios contra a União cobrando tais diferenças? Será esta fiscalização, inclusive, e a divulgação das informações que irão garantir justamente a mobilização de todos os trabalhadores e trabalhadoras, cobrando o rateio, cobrando a parte, dos valores que serão recebidos por estados e municípios para distribuição entre nós, categoria. Então é isso. São 3 expressões atualmente: precatórios Fundef, Fundeb 2007-2020 e Fundeb permanente, cada um com as suas especificidades. Para acompanhar tudo isso, será necessária uma diretoria sindical forte, atuante e que coloque os interesses da categoria em primeiro lugar e não interesses outros, políticos ou eleitorais ou de candidatos que gostam de apoiar para permanecer eternamente no poder. Então, vamos acompanhar, vamos pressionar para que tudo aconteça da maneira que deve acontecer, com engajamento da classe trabalhadora junto à sua entidade. Bem, fico por aqui. Não esqueçam essa semana a pressão do Executivo e da Assembleia Legislativa da Bahia para regulamentar a divisão do precatório Fundef da rede estadual. O dinheiro está na conta do Estado e precisa estar à disposição dos trabalhadores e das trabalhadoras em processo de rateio, como manda a própria lei. Siga as nossas redes sociais, @MarcoAurélioProfessor, e continue sabendo sobre essas informações. Abraço, boa semana e até o próximo vídeo.